saudando você. Aleluia. Oremos. Soberano Deus, amado Pai, que nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mais uma vez aqui, Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, pela vida da sua filha, Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo venha direcionar a fazer o seu querer, a sua vontade, que o Senhor venha preencher os teus lábios, Senhor, para falar comigo, com a sua igreja esta noite, que o Senhor venha alcançar a vida de todos, que o Senhor venha nos despedir, Senhor Jesus Cristo, de mãos vazias, mas que venha usar poderosamente para falar conosco, Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo direcione ela para fazer tudo, que venha ser tudo da sua parte, Senhor Jesus Cristo, e assim eu oro e te agradeço por tudo, amém, e graças a Deus. Salve os irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. É a primeira vez, eu nunca falei na igreja esse culto, a não ser uma breve saudação. Estou morrendo de medo dos irmãos brigar comigo se eu falar uma coisa errada. Se eu falar uma coisa errada, os irmãos puderem a resposta, pode chamar a atenção, tá? Eu vou ler em 1 Crônicas 12. Capítulo 8 diz assim: E dos Gaditas retiraram a Davi ao lugar forte do deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodelas e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, ligeiros como a força sobre os montes. Gaditas, sabe quem eram os Gaditas? Gadita é descendente do filho de Jacó, ele é o 7º filho de Jacó, com a escrava Zilpa. A escrava Zilpa, ela foi dada para Leia, por Lia, como presente de casamento pelo seu pai Labão. Você pai, irmão, desculpa. Desculpa, irmãos. Me perdoa, estou nervosa. E eu quero dizer para os irmãos que o crente, quando ele recebe a unção de Gadita, ele fica com cara de leão. A unção de Gadita, ela vai te dar os pés como a corça e a cara de leão. A força, você vai ter agilidade para pular as montanhas dos seus problemas, igual Davi pulou a montanha quando ele estava fugindo de Saul. E a cara de leão é cara de líder, cara de liderança. Os Gaditas, todas as vezes que eles estavam na guerra, pelejando com Israel, eles nunca perderam uma batalha. E o que a marca principal deles era a obediência. Eles eram obedientes. E eu quero dizer para você que hoje você vai sair daqui rugindo como um leão. Que o diabo, ele vai ficar longe da sua casa. O rugido do leão, ele é ouvido até 9 metros. Que hoje, o seu rugido de leão, o diabo vai ficar 9 metros longe da sua casa, 9 metros longe daqui da igreja. Porque hoje Deus vai te dar uma unção de Gadita. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que como ele era o 7º filho e a mãe dele era Zilpa, ela era escrava. E quando ele nasce em meio àquela contenda entre Raquel e Lia, que eles estavam brigando para ver quem gerava mais filhos para Jacó. No momento, Deus tinha cerrado a marca de Raquel não gerava filhos, somente Lia, o Leia, estava gerando filhos. E Raquel pegou e deu a certa dela para gerar filhos. Zilpa olhou e viu que também deu a filha dela, deu a escrava dela, Zilpa, para gerar filhos. E foi onde nasceu Gade. Gade significa sorte. Gade, ela disse que Deus estava se sentindo afortunada, sortuda, por Deus ter dado um filho para ela, porque quem cria a competição entre ela e as irmãs dela. Gade também significa tropa, agrupamento de pessoas, onde tem muita gente, também significa isso. Gade, ele é o 7º filho de Jacó e teve 7 filhos. Gade nasce em meio a uma primeira maldição.
teve 7 filhos. E esses 7 filhos de Gade se tornaram príncipes sobre cada território que eles conquistaram. Lá vocês vão achar essa informação com números 26, 15 e 11. A segunda maldição que foi lançada sobre a vida de Gade foi quando Jacó, quando eles desceram para o Egito, desceu todo mundo para o Egito, foram todos os filhos de Jacó servos. Quando eles estavam lá, na hora que Jacó estava com a casa dele, Jacó foi abençoar eles, os filhos. E quando Jacó foi abençoar Gade, Jacó disse que ele seria perseguido, mas ele perseguiria os seus inimigos de volta. Está em Gênesis 49, 19. Passados os anos, todos eles morreram e eles ainda estavam no Egito. E no Egito, quando eles estavam no Egito, houve Moisés, Deus levantou Moisés. E quando Moisés levantou o povo passou pelo mar, ele estava liberto, eles chegaram na terra onde eles foram guerrear. E aquela localidade, eles guerrearam e eles conquistaram aquela terra. E Moisés quebrou a maldição que Gade tinha. Moisés abençoou eles. Lá em Deuteronômio 33, 20 e 21, vai falar que Moisés está abençoando Gade. E aí foi quebrada a maldição. Eu quero dizer para os irmãos hoje que toda maldição que foi lançada sobre a sua vida, toda palavra que foi dita, hoje Deus está quebrando essa maldição. Aleluia! Glória a Deus. Abençoado com a unção de Gadita. Quando Moisés foi mandar os espias, foram 10 espias, somente Caleb e Josué, que falaram para ele que ia dar certo. Então, quando eles conquistaram a terra deles, os gaditas, e eles foram falar para Moisés: Moisés, nós já temos a nossa terra, nós não precisamos ir guerrear com eles. Aí Moisés disse para eles: se vocês querem fazer igual os seus pais, igual os seus antepassados fizeram há 40 anos atrás, você vai ousar desobedecer a Deus? E aí eles falaram para Moisés que eles não iriam desobedecer a Deus, porque eles lembram o que aconteceu quando eles desobedeceram a Deus, os 40 anos que eles sofreram. Então eles prometeram para Moisés que eles iriam na frente, guerrear com Israel, para que os demais irmãos também recebessem. Eu quero dizer para os irmãos que quando na Santa Ceia passada, eu não vinha quando eu estava passando mal. E eu não sabia se socorria ou não, eu só apanhava do Espírito Santo. Porque ele me bateu, ele falou assim: Gadita, você está trancada dentro da sua casa. Alguém falou algo para você e te magoou, e você está trancada dentro da sua casa. Enquanto os meus irmãos, seus irmãos, ainda não conquistaram a terra prometida deles. Você tem que ir lá ajudar eles, Gadita. Aleluia. Porque os irmãos sabem que eu não venho muito na igreja, né? E Deus brigou comigo por isso, porque falou que eu tenho que participar mais da igreja e eu quero dizer para você: não interessa a palavra que você está ouvindo, o que estão falando para você, se está te magoando, não é para você parar, porque Deus falou para mim que não é para parar, que é para continuar, não importa como me feriu. Vocês vão entender agora que eu vou falar para vocês o que aconteceu com os gaditas. Os gaditas, eles obedeceram, Moisés morreu. E quando Moisés morreu, Moisés deixou Josué como líder da frente deles. E Josué foi lá e chamou eles e falou: olha, vocês vão obedecer o que Moisés disse. E eles prometeram: sim, nós vamos obedecer o que o nosso líder Moisés. E eles respeitaram Josué como novo líder. Assim como eles respeitaram Moisés, eles respeitaram Josué. E eles foram para a peleja. Nessa época, eu quero dizer para os irmãos que Deus estava se apresentando ali para o povo. Ele se apresentava como teofania. O que é teofania? Teo é Deus, fania é manifestação. De Adão até Moisés, Deus se apresentava como nuvem, como sarça. Deus abria a terra e engolia todo mundo. De Moisés até Jesus Cristo, Deus falava com o povo através dos profetas. Deus usava os profetas para falar.
30 metros de largura e 7 metros de profundidade. É muita água. E aquelas águas abaixaram assim que o sacerdote tocou as suas sandálias na água. E eles foram passando. E sabe como que eu imaginei eles passando? Porque Moisés falou para eles assim: se você não for, o povo vai desanimar, o povo vai perder a coragem. E eu imagino os gaditas obedecendo a ordem. Eu imagino eles com uma espada na cintura, com um escudo e a lança. E eles batendo e gritando. Porque quando a gente viu aquela que Israel foi levado em cativeiro agora, que foi essa tragédia que nós vimos os soldados gritando: ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus. Então eu imagino os gaditas batendo no escudo e gritando: ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus. Então eu imagino os gaditas atravessando o Rio Jordão e falando assim: ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu quero dizer para vocês também que quando eu penso nesses gaditas, vocês pensam: ah, eles foram, mas vocês sabiam que a família deles não atravessaram o Rio Jordão com eles? Esposa deles ficaram para casa, os animais ficaram para casa, tudo o que eles tinham ficaram para casa, só foram eles. Ele saiu deixando o filho chorando, falando: pai, não vai. A esposa chorando, dizendo: não vai. E todo mundo dizendo: fica. E ele falou: eu tenho que cumprir uma promessa. Porque quando a gente sai para trabalhar e deixa o nosso filho na creche ou em casa, as crianças ficam chorando. E o nosso coração fica apertado, porque a gente não quer deixar, a gente tem que ir trabalhar. Então eu imagino isso. Eu imagino eles tristes, abatidos, porque eles vão ficar longe daquela comida favorita deles. Não vai ter o cafuné da mamãe, não vai ter mais o cafuné da esposa. E todos os homens acima de 20 anos foram para a guerra, atravessaram o rio e foram dizendo, animando todo Israel. E quando eles atravessaram todo esse rio Jordão, lá os irmãos sabem que eles enfrentaram bastante guerra. Teve a guerra de Jericó, que eles derrubaram as cidades. Teve a guerra que Josué orou e o sol parou. E eles ficaram guerreando e eles não voltaram para a casa deles. Eles não teve contato com a família deles durante esse período. Eles estavam sozinhos lá no meio dos outros irmãos deles vivendo. E esse período de guerra durou em torno de 20 a 25 anos. Eles ficaram 20 a 25 anos longe da sua esposa, longe do seu filho. Ele não viu o filho dele crescer, ele não viu o filho que estava na barriga da mulher nascer. E quando chega a época, o Senhor dá o descanso para Israel, e todo Israel conquistou todas as terras. Josué chega e fala para eles: Deus deu descanso para vocês, Deus deu descanso, voltem para suas terras. E aí os gaditas e os rubenitas e a metade da tribo de Manassés que estavam junto com eles voltam, eles atravessam o Jordão. E dessa vez, quando eles atravessam o Jordão não abaixa, eles têm que atravessar a nado. Então eles, quando fala atravessar o Jordão, quando Deus não abaixou o Jordão, eles têm que voltar para atravessar. Eles estão enfrentando nadando 30 metros de largura, como se fosse da cozinha mais ou menos até lá o portão. O Joelho disse para mim que é mais ou menos isso. Então tudo isso eles estavam nadando. Mas quando eles nadam, eles não nadam sozinhos. Eles nadam com as suas lanças, com os seus escudos. E eles levaram ainda os ouros, as pratas, tudo que eles conquistaram dos inimigos. Eles levaram. Então você imagina o peso que esses homens não estavam carregando. Eles estavam muito pesados, muito. E eles foram obedientes. Só que quando chega lá, eles atravessam o Jordão, eles estão vivendo a vida deles. A tribo de Gad resolve fazer um altar para que os filhos deles não
levanta, porque Israel se levantou com armas, com guerra, pegou os guerreiros deles e iam guerrear contra eles que estavam do outro lado do Jordão. Irmãos, olha a distância que tem. É a mesma coisa que você está dentro da sua casa e um vizinho vê que você coloca uma piscina de plástico dentro da sua casa e vai na prefeitura reclamar falando que você está criando dengue dentro da sua casa. Então, imagine a tristeza deles. Irmão, o que acontece? Eu imagino eles tristes, decepcionados, porque o tanto que a gente fez por Israel e por causa de um altar, eles estão vindo querer pegar a gente. Foi uma maravilha, uma coisa de nada. E eles estão vindo contra a gente. Isso não faz sentido, né? Mas eles foram. E aí, Finéias, o filho de Eleazar, está lá em 22, 31, falou que Deus estava com Gade. E a partir desse momento, Gade não se envolve mais nos assuntos de Israel. Gade, que são os descendentes, né? O filho, não se envolve. Mas lá em 1 Crônicas 12, 8, que a gente leu aqui, a Bíblia diz que Davi estava fugindo de Saul. E Davi estava dentro da caverna de Adulão, escondido. E junto com Davi, Davi não tinha exército. Não tinha um exército. E os homens que estavam com Davi eram homens que a sociedade desprezava. Eram bandidos, eram detentores, eram assassinos, eram aqueles que ninguém dava nada. Mas eu quero dizer para vocês que a partir do momento que eles reconheceram a liderança de Davi como o líder deles, como o pastor deles, a situação mudou. Eles deixaram de ser a escolha dos bandidos de Israel para serem os heróis, os que guerreavam. Quando nós obedecemos os nossos líderes, Deus nos promove, Deus nos abençoa, Deus nos capacita. E quando esses homens, eles ouvem falar sobre Davi, eles vão até a caverna para ajudar Davi. Chegando lá com Davi, eles atravessam o rio de volta. E dessa vez eles têm que atravessar também nadando, porque o rio não volta. Então eles enfrentam o Rio Jordão, nessa época já estava com poluição. Então eles vão enfrentar a correnteza, que é muito forte do Rio Jordão, um galho, um tronco de árvore que está no meio do caminho que quando eles estiverem nadando, eles vão ter que se desviar. Talvez poderia ter até um animal morto ali no meio, mas eles foram nadando e foram e atravessaram. E quando eles atravessam todos molhados. É ruim quando a gente toma banho de chuva. A gente fica molhado, a gente fica incomodado. Imagina eles dentro de uma água gelada, que é um rio, com escudo, com lança. E eles já saíram prontos, estavam cansados, exaustos, mas chegaram lá para Davi e disseram para Davi que eles estavam ali, junto com Davi, para ajudar Davi. E quando eles falam para Davi que eles estão junto com Davi, Davi quando vê eles, Davi se adianta, Davi corre, e Davi fala para eles assim: por que vocês estão aqui? Aí eles falam para Davi, e eles falam que Deus estava com Davi e que eles iriam ajudar Davi. Eu escrevi muita coisa, mas eu estou resumindo o que eu escrevi por causa do tempo, por causa da hora. E Davi, e aí eles falam para Davi, quando eles entram junto com Davi, eles estavam lá dentro da caverna. E Davi observou que eles eram diferentes, os Davi eram diferentes, porque eles sabiam manejar muito bem a espada e os escudos. E Davi colocou eles como capitães. E eles treinaram todos aqueles homens que estavam lá. E na caverna da vergonha, na caverna da dívida, Deus transformou em fortaleza para eles no deserto, através da fidelidade e da bravura dos gaditas. Os gaditas eles amavam tanto, respeitavam tanto Davi, e quando Davi disse que queria beber a água do poço de Belém, os 3 guerreiros dele
para eles ser tão valentes assim, tão corajosos. Mas 3 homens só, ficar dentro de um arraial, beber a água do poço, sair de lá e levar a água para o seu rei, é muita coragem. E tem que amar muito, e tem que respeitar muito o seu líder para fazer isso. E esses guerreiros, um é Sama, né? Os 3 valentes de Davi era Sama, Eleazar e Josebe-Basebete. O Josebe-Basebete, ele matou 800 homens. Sama matou 300 filisteus quando ele foi atrás da lentilha. Eles tentaram pegar as lentilhas deles, no campo de lentilhas. Ele lutou. Mas essas histórias, o pastor depois vai explicar com calma para os irmãos. Eu estou só fazendo assim, passando por cima um resumo, mas eu quero dizer para os irmãos. Sama, durante essa guerra, essa batalha, ele ficou cego. E mesmo cego ele estava guerreando. E depois Deus, em outra hora, Deus curou a visão dele. Eu quero dizer para os irmãos aqui hoje, que você vai sair daqui para conquistar e restaurar os territórios dos inimigos. Eu não sei qual é o território que o inimigo tomou posse na sua vida, mas hoje Deus vai tornar toda a idolatria, Deus vai tornar toda a derrota. Você vai sair daqui avivado, porque a unção te dedica com o escudo da fé e a lança profética. Vocês vão sair daqui todos chiques, com cara de líder. Você terá cara de leão para pelejar, o pé da corça para livramento. E que o menor da gente terá a força de 100 homens e a maior da gente terá a força de 1000. A unção de Gadita, ela arranca o espírito de vitimismo de nós e nos faz prosperar, porque toda autocomiseração que existe entre nós vai sair em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para os irmãos, não temas, igreja, porque Jesus Cristo abriu as portas do inferno. O Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Então, receba nessa noite a unção de Gadita. Nós fomos chamados para resgatar os que estão cativos. Lá em Lucas 4, 18 e 19 diz. E eu quero